E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Resolução PET volume 1, segunda semana, vamos para a questão 1. Na questão 1, o enunciado é o seguinte, tem uma formiguinha, essa formiguinha está andando sobre uma régua. Então, ela começa aqui na posição A, ela caminha até a posição B, ok? E depois volta pela régua, parando na posição C. E aí é feita a seguinte pergunta. Qual é a distância e qual é o deslocamento? A importância dessa questão é que é para enfatizar a diferença entre essas duas grandezas, ok? Tem diferença entre distância e deslocamento, certo? O que vem a ser, vamos começar aqui, ó, pela distância. Distância é aquele percurso total realizado pelo objeto, o elemento que está sendo analisado. No caso aqui, a nossa formiguinha. Se eu perguntar para a formiguinha, o quanto que você andou? Aí a formiguinha vai falar o seguinte, ó. Eu andei, comecei aqui no 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros para a direita. Depois voltei, já tinha dado 7. Aí vim 8, 9, 10, 11 centímetros. Então essa formiguinha, ela fez um percurso total em cima dessa régua de 11 centímetros. Ok? Isso é a distância, parece meio óbvio e de certa forma é, mas aí a gente vai apontar aqui a diferença para deslocamento, porque em 90% dos casos que a gente está fazendo uma questão de física, a grandeza em questão é o deslocamento e não a distância. E isso gera uma certa confusão, às vezes o aluno coloca o valor da distância, quando na verdade era para colocar o valor do deslocamento na fórmula. Então, olha só, a distância ficou claro, é o quanto anda, não importa se você vai ou volta, certo? Se você for 20 metros para lá e você voltar 20 metros, voltar para a mesma posição, a sua distância percorrida vai ser de 40 metros, 20 com 20. Então, aqui para a nossa formiguinha, a distância é 11 centímetros, ok? Agora, o que vem a ser a grandeza deslocamento? Essa grandeza é o seguinte: não importa o quanto você andou. O que importa é da onde você começou e aonde você terminou. Isso quer dizer o seguinte. Por exemplo, se eu estou aqui nessa posição, aí eu ando 1 metro para frente, a minha distância percorrida foi de 1 metro. Eu andei 1 metro de fato. E o meu deslocamento, nesse caso, é igual à distância. Também foi 1 metro. Mas olha só. Agora, se eu ando 1 metro para frente, andei 1 metro. E eu volto 1 metro. No total, o quanto que eu andei? Eu andei 2 metros em distância, ok? Mas no caso do deslocamento, ele não se preocupa por onde eu passei. O que importa é da onde eu comecei e aonde eu terminei. Eu comecei aqui, andei 1 metro e voltei e terminei aqui. Se eu termino exatamente no mesmo lugar que eu comecei, o meu deslocamento é 0, porque não importa o quanto eu andou, e sim aonde eu parei no final. É aí que entra aqui, ó, na nossa análise do deslocamento da formiguinha. Por quê? Porque a formiguinha ela foi longe quando foi lá no B, mas ela voltou para o C. E o que importa é a distância, vamos pensar assim, ó, a diferença entre A e C. É da onde ela começou e aonde ela parou no final, certo? Se ela foi lá embaixo, se ela deu a volta ao mundo, não interessa, ela parou aqui no C. Então, é essa diferença aqui que importa. E o deslocamento é aquela grandeza que nós calculamos assim, ó. ΔS é igual a S final menos S inicial. Essa é a grandeza aqui, ó. Essa aqui, isso aqui é o que nós chamamos de deslocamento, tá bom? Um ponto importante é a interpretação correta desse tipo de equação matemática, de expressão matemática. Porque tem outras, tem ΔV, tem ΔT, tem várias vezes que aparece esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui é o que nós chamamos de delta. Se você não sabe o significado disso, que é muito, muito importante no primeiro ano, clica aqui no card que tem uma aula especial só falando sobre isso, o significado. Note que aqui tem o S, aqui tem o S, aqui tem o S. Tudo isso está relacionado à posição, ok? Mas esse aqui, no caso, posição final, posição inicial. E isso aqui, junto com esse triângulozinho aqui, que é o delta, é a variação da posição. Clica no card e você vai ver uma aula só sobre isso. Então, o deslocamento, que na verdade é o ΔS, ele vai ser dado pela posição final menos a posição inicial, que vai ser simplesmente, ó, ΔS
é igual... Quem é a posição final? No final, onde minha formiguinha chegou? Em 5. Tá aqui, ó. Menos a posição inicial. Quem é a posição inicial? Ela partiu do 2. Menos 2. Então, no final, meu ΔS, ele é igual 5 menos 2, 3. Note que a distância deu 11 centímetros e o deslocamento deu 3 centímetros, ok? Isso porque a formiguinha foi e voltou. Se ela só tivesse ido, aí a distância e o deslocamento dariam o mesmo valor. Mas como ela voltou, se ela tivesse voltado para A, aí o deslocamento daria 0, porque a posição final seria 5, seria 2, a posição inicial também seria 2, e aí daria 0. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!